Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Qual versículo? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu sei que você sabe esse versículo. Talvez foi um dos primeiros versículos que você aprendeu, que você decorou. Mas eu acredito que a profundidade do versículo continua a mesma. Amém, queridos? E quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende. Mais você aprende. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero começar hoje pregando e fazendo uma pergunta. Como você explicaria o significado do Natal em poucas palavras? Como que você explicaria o significado do Natal em poucas palavras? João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Natal significa um monte de coisas, para um monte de pessoas diferentes. Se você perguntar para algumas pessoas o que significa Natal, algumas pessoas vão dizer para você assim: é um tempo onde nós gastamos, é um tempo onde nós vamos às compras. Eu não sei se nesses últimos dias você teve a paciência de ir a um shopping center. Eu não sei. Mas, para muitas pessoas, o Natal é tempo de ir às compras. É tempo de gastar. Para outras pessoas, é tempo de festejar, de beber e até mesmo de farrear. Ontem eu dei uma saída e eu estava andando e eu vi muitos jovens sentados nas calçadas com seus carros, portas abertas, capuz abertos, um som muito alto, e eles bebendo. E se eu perguntasse para eles: o que vocês estão fazendo bebendo desse jeito? Eles iriam dizer: nós estamos comemorando o Natal. Muitas pessoas, se você perguntasse no shopping, as pessoas iriam dizer: nós estamos fazendo as compras do Natal. Existem pessoas que comemoram o Natal também viajando, né, com seus entretenimentos. Eu diria para você que gastar, fazer compras no Natal, não está errado. Mas este não é o verdadeiro sentido do Natal. Dizer que Natal é você comemorar, não está errado. Nós comemoramos o Natal. Viajar é período de férias. E não está errado se você viaja nesse período de férias. Não está errado. Mas o Natal, o verdadeiro sentido do Natal não é este. E todos nós sabemos. Também, muitas pessoas poderiam dizer que Natal é tempo de dar e tempo de receber presentes. Embora nós fazemos isso e é saudável, né? Nós damos presentes, nós recebemos presentes no Natal. Acho que talvez você nunca passou um ano sem receber um presente de Natal. Desde criança você recebe o seu presente de Natal. Eu lembro que meu pai, ele era autônomo, então final de ano ele não tinha pessoas, ele não prestava serviço para ninguém, então ele não tinha recurso para comprar, ele não conseguia guardar ou poupar para que no final do ano ele tivesse um recurso para comprar presente para nós. E a gente ficava vendo as crianças na nossa rua ganhando presentes, e meu pai falava: olha, eu não posso dar presente para vocês. E no máximo que ele dava era um carrinho, aquele carrinho de plástico. Sabe aquele carrinho de plástico bem mole mesmo, bem molinho, que se pegasse um sol, ele derretia? Era mais ou menos isso. Mas a gente ficava feliz. Nós ficávamos felizes porque nós recebíamos aqueles carrinhos, né, que tinha suas rodinhas, aí as rodinhas tinham um ferrinho, aí as rodinhas saíam, a gente colocava um papel, lembra? Um papelzinho para firmar a rodinha, e a gente puxava o carrinho, né, porque a gente entendia que Natal era tempo de receber presentes e de dar presentes também.
Mas Natal, queridos, é muito mais que isso. É bem melhor que isso. E a melhor maneira que nós conhecemos para festejar ou para dizer o significado do Natal está justamente no texto que nós lemos em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ou seja, ninguém pode superar o que Deus fez. Ninguém pode superar o que Deus fez. Ninguém pode dar maior presente que Deus já deu. Ninguém pode dar um presente maior do que aquele presente que Deus deu. E em plena, hoje é dia 24, daqui a pouco nós vamos comemorar o Natal, mas a gente tem que entender, nós temos que entender, queridos, e refletir que o que faz o Natal ter sentido na nossa vida? O que é que faz o Natal ter sentido na nossa vida? Será que são as compras que dão sentido ao nosso Natal? Será que são as férias, são as viagens que nós fazemos que dão sentido ao nosso Natal? Será que são os presentes que nós damos, os presentes que nós recebemos que dão sentido ao nosso Natal? Amados, Jesus, próximo de nascer, Deus envia um anjo para falar com José, que estava casado com Maria, ou iria se casar com Maria, e ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo anuncia que ela ficaria grávida de um menino. E José, ele não consegue entender imediatamente essa questão de Maria gerar uma criança. Ele não consegue entender, e numa noite, ele dormindo, diz o texto em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que um anjo aparece em sonho para José, e diz a ele, José Maria, dará um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês começam a entender, eu creio que vocês entendem, e é isso que nós precisamos proclamar e agradecer a Deus pelo verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o próprio Deus se fazer homem e vir a este mundo para perdoar os nossos pecados. Amém, queridos? Este é o verdadeiro sentido do Natal. E há mais de 2000 anos atrás, o texto que Isaías no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz que um filho se nos deu, um menino nasceu, e um filho se nos deu. Sabe, queridos, quando Jesus, ele nasce, o seu destino já estava certo. Um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem pecados, que nascera para trilhar sua vida até o matadouro, aquele que nasceu para trilhar a sua vida até a cruz. O nascimento de Jesus aconteceu numa simples carpintaria. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de olhar ou de participar, de ver aquela criança na manjedoura. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de contemplar Jesus na manjedoura. Mas muitas pessoas, ou seres humanos, todos foram impactados por este dia. Quando Jesus nasce, poucas pessoas vão até Ele, poucas pessoas o vêem na manjedoura, mas através dele, o mundo é impactado. Ele consegue então fazer uma história, onde muitas pessoas, bilhões de pessoas são impactadas pelo seu amor, pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aquela época, até antes de Jesus nascer, os homens sacrificavam animais para que os seus pecados fossem cobertos. Eles sacrificavam animais, pegavam o sangue do animal, entregavam para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fazia todo aquele sacrifício para que o povo então fosse perdoado dos seus pecados. E Deus então, Ele, chegando à plenitude dos tempos, como diz lá em Hebreus,
Deus ele envia Jesus, o maior presente que alguém podia receber. O maior presente que alguém podia receber nasceu em uma manjedoura. E eu entendo, e você sabe muito bem disso, que Jesus ele poderia, ou Deus poderia, escolher um palácio para nascer. Deus ele poderia ser filho de um rei que morasse em um palácio, mas ele escolhe ser filho de um carpinteiro. Aquelas mãos que eu creio que formaram as estrelas e que tocaram nas estrelas, agora essas mãos estavam agarradas nas mãos de uma mulher. E Max Lucado ele diz o seguinte, que Cristo se tornou um de nós, ele o fez para redimir a todos nós. Cristo se tornou um de nós para redimir todos nós. E hoje nós comemoramos o aniversário de um bebê, o maior presente que a humanidade pode receber. Aplauda esse bebê, aplauda o Senhor Jesus, que já não é tão bebê assim, aleluia. E que de fato, querido, quando uma criança nasce, todos nós ficamos felizes. Hoje nós vamos apresentar 3 crianças. Os pais estão maravilhados, estão felizes pelo nascimento dos seus filhos. E nós também estamos felizes por eles, mas felizes por Deus ter enviado Jesus. Jesus então ele cresce como um cidadão comum. Ele era um carpinteiro. Ele cresceu em uma cidade pequena chamada Nazaré. A aparência de Jesus, ela não atraía olhares. Ele não tinha nenhum reconhecimento, porque ele era uma pessoa comum. Essa criança cresceu, essa criança foi desmamada, ela saiu de Nazaré, ela renuncia à sua cidade Nazaré, para cumprir o seu propósito aqui na terra. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Imaginem, queridos, o Senhor do universo começa a servir uma humanidade escravizada pelo pecado. O Senhor do universo, ele se coloca por baixo de uma humanidade perdida, uma humanidade pecadora. Esse Senhor do universo, ele se torna servo. Ele se torna servo para resgatar, para salvar. Você consegue imaginar esse Senhor do universo nos servindo, se tornando inferior a nós? 3 anos ele passa aqui na terra. 3 anos foi o tempo que durou o seu ministério. E a palavra de Deus diz que este menino que nasceu e que viria para perdoar os nossos pecados e nos dar o verdadeiro sentido do Natal, ele curou, ele libertou, ele transformou, ele amou, ele perdoou vidas que não mereciam a sua misericórdia. Ele amou vidas, ele perdoou vidas que não mereciam a sua compaixão. Aí eu paro para pensar um pouquinho, queridos, se essas pessoas estivessem aqui para contar um pouquinho da sua história, eu acho que nós nos apaixonaríamos mais ainda por Jesus. Vamos imaginar Zaqueu, ele contando a história dele para nós. Olha, vocês estão me vendo, eu sou uma pessoa de pequena estatura. Eu queria muito ver Jesus, mas eu não conseguia vê-lo. Eu sou publicano, e as pessoas me rejeitavam, porque eu trabalhava para o imperador romano, e eu tinha que cobrar os impostos, eu tinha que tocar nas moedas romanas, e por isso os judeus não gostavam de mim. Mas um dia eu subi numa árvore para ver Jesus, e ele então ele para debaixo da árvore, ele olha para cima, e ele me convida para almoçar comigo. Ele quer entrar na minha casa, e então eu preparo um almoço para ele entra na minha casa com seus discípulos, e ele não me condena, ele não me condena.
Eu fico imaginando aquela mulher, querido, está escrito lá em João no capítulo 4, uma mulher que de Samaria, que as pessoas, que os judeus não conversavam com os samaritanos, e daí ela vai ao poço ao meio-dia para buscar água, e ela não ia de manhã, não ia no final da tarde, porque ela era uma mulher rejeitada, uma mulher discriminada, e Jesus estava sentado ao poço, e Jesus pede água para ela, e Jesus não somente, Jesus dá água viva, ela dá água para Jesus beber, mas Jesus dá água viva para ela. Jesus se revela não somente como profeta, como Salvador, e Jesus perdoa os pecados daquela mulher. Eu fico imaginando, queridos, aquela mulher lá em Marcos no capítulo 5, quando ela 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela diz, se eu simplesmente tocar nas suas vestes eu serei curada, e ela vai, se aproxima, ela vence a multidão, e ela toca em Jesus, e ela é curada. Jesus para, pergunta quem foi que tocou nele, os discípulos dizem, Senhor, mas é tanta gente perto do Senhor, e o Senhor pergunta quem é que tocou, e fala assim, porque quando ela me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Eu fico imaginando o querido Jairo, com a sua filha doente, e ele vai até Jesus, esse Jesus que cura, esse Jesus que transforma, esse Jesus que liberta, que ensina. Ele chega para Jesus e fala, Jesus, corre, por favor, me socorre, a minha filha está quase morrendo. E alguém chega para Jairo e fala, olha Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Aí Jairo provavelmente olhou para Jesus e falou assim, Jesus, e agora? Jesus chega para ele e fala assim, olha, não temas, creia somente. Jesus vai na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Sabe, queridos, é esse Jesus que veio para nos salvar, para nos resgatar, esse Jesus que veio para nos libertar. Eu fico imaginando aquela mulher, aquela viúva pobre, que chega no Jesus, está ali com seus discípulos, e ela chega com 2 moedinhas, apenas 2 moedas que ela possui, ela coloca no gasofilácio, e Jesus exalta, Jesus elogia o amor, a fé daquela mulher, enquanto as pessoas estavam se julgando, porque ela botou apenas 2 moedinhas, mas ela deu tudo o que ela tinha. E a história, a Bíblia continua contando mais histórias. Sabe por que Deus fez tudo isso, queridos? Jesus fez tudo isso simplesmente por graça, por um favor que nós, ou que esses personagens não mereciam, mas Ele fez isso por graça, por amor, por bondade e por misericórdia. Aleluia. Poderia falar mais sobre outros milagres, mas o tempo passou, as histórias ficaram marcadas, registradas na Bíblia, demonstram o tamanho do seu amor, o tamanho do seu perdão, do seu poder. Mas, querido, o que importa na verdade é o hoje. O que importa na verdade é o hoje. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Amanhã, dia 25, é Natal. E não faz sentido nós comemorarmos o Natal se não houve um segundo nascimento, porque todas essas pessoas que eu falei, que poderiam testemunhar aqui, se estivessem vivos, eles nasceram de novo, eles entenderam o sentido do Natal. Natal, querido, não tem sentido se não houver o segundo nascimento, o nascimento de Cristo em nós. O nascimento de Cristo em nós. Porque nós podemos ir ao shopping, nós podemos gastar, nós podemos comprar, nós podemos dar presentes, receber presentes, nós podemos beber, nós podemos viajar, nós podemos festejar, mas se Cristo não nascer em nós, não tem sentido o Natal. Não tem sentido o Natal se Cristo não nascer em nós. E este homem que veio a este mundo, como cordeiro sem mancha, sem pecado, que foi até a cruz, e não abriu a sua boca, ele morreu para que nós tivéssemos uma vida eterna. Ele escolheu os cravos, ele escolheu nos amar. Foi a escolha de Jesus nos perdoar. Glória a Deus. Foi a escolha de Jesus nos perdoar. O apóstolo Paulo, em Gálatas no capítulo 2, versículo 20, depois da experiência marcante que Paulo teve com Jesus, depois que Jesus nasceu na sua vida, depois que Paulo teve a sua vida transformada, ele entendeu o verdadeiro sentido da vinda de Jesus no Natal. Ele diz: já estou crucificado com Cristo,
e vivo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, querido. Aleluia. Ele morreu. Essa criança que nós comemoramos, o nascimento dessa criança que nós comemoramos, que nos dá o verdadeiro, que nos mostra o verdadeiro sentido do Natal. Essa criança, ela morreu, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Aleluia. E ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E quando Cristo vive em nós, estamos crucificados com ele. E ser crucificado com Cristo não significa sofrer, mas significa escolher. Ser crucificado com Cristo significa escolher. Hoje pela manhã eu estava lendo uma história, aliás, uma história que Max Lucado pregou. E nessa história, ele estava fazendo uma mensagem, ele contou uma história. E eu quero contar essa história para você. Ele fala que, em sua pregação, que havia uma senhora chamada Terry Schaefer. Ela queria comprar um presente de Natal para o seu esposo. Ela queria comprar um presente. Ainda era o mês de outubro. E ela queria comprar um presente para o seu esposo. Seu esposo era um policial. Por isso talvez eu estou trazendo essa mensagem, porque me emocionou muito essa história. E o seu esposo era um policial e ela queria comprar muito um presente para ele. Só que ainda era outubro. E ela tinha dois problemas. Primeiro, porque ela sabia que o presente que ela queria comprar era muito caro. E ela não tinha condições para comprar. Por mais que eles tinham economizado, mas ela sabia que ela não tinha recursos necessários para comprar o presente que ela gostaria de dar para o seu esposo. E o segundo problema era onde encontrar o presente, já que eles moravam numa cidade muito pequena. Ela queria saber onde que ela poderia encontrar. E até que um dia, de tanto ela procurar o presente para o seu esposo, ela encontra o presente. Só que quando ela vai ver o preço, ela desiste. Ela desiste de comprar. E sabe, ela percebe que ela não tinha condições para comprar. Então ela resolveu buscar algo mais em conta e ela não encontrou. Ela queria comprar aquele presente para o seu esposo. Então ela sabia que aquele presente era importante para o seu marido. Quando ela pensou em desistir de comprar, o dono da loja chegou para ela e falou: por que você não quer comprar? Ou por que você não vai comprar? E ela disse para o homem: olha, eu não tenho os recursos necessários. E ela então faz uma proposta para o dono da loja: olha, deixa guardado aí, eu vou te pagando aos poucos, até chegar o Natal. Quando chegar o Natal, aí você me dá e eu presenteio o meu esposo. E ele falou para ela: olha, eu não posso fazer isso. E ela então sai um pouco triste. E ele a chama. E ele fala: faz o seguinte, leva o presente e você paga quando você puder. E ela levou o presente. Isso era outubro. E ela estava tão alegre, tão feliz, que ela resolve entregar o presente de Natal ainda em outubro para o seu esposo. Porque ela achava que o presente era muito importante. E ela então entrega o presente para o seu esposo. Um belo dia, 2 semanas depois, logo pela manhã, 7 da manhã, um outro colega, o colega do seu esposo, chega em casa, da casa dela, bate a porta, 7 da manhã. E ele, muito cabisbaixo, muito triste, ele chega sozinho na casa dessa mulher. O nome do policial ele se chamava Davi. E esse colega, esse policial, ele chega e ele diz para a esposa de Davi que Davi havia sido baleado
e que ele estava no hospital, e que ele havia sido alvejado. A mulher então, a esposa Terry, então ela suspira, ela senta, se assenta, até um pouco aliviada. E ela fica sabendo que depois que o seu esposo não havia sofrido um ferimento muito grave, porque o presente que ela havia dado para o marido salvou a sua vida. Ela havia comprado um colete à prova de balas. E foi por causa desse colete, à prova de balas, que Davi sobreviveu. Essa é a história que Max Lucado contou em sua pregação. E a aplicação que ele fez foi: todos nós recebemos algo semelhante. De certa forma, todos nós recebemos um presente de Natal semelhante àquele que Davi recebeu. Algo que lhe pode proteger. Jesus pode nos proteger. É algo que com certeza salvará a sua vida, se você aceitar e usar. Davi aceitou o presente da sua esposa e começou a usar o presente da sua esposa. E pelo fato de aceitar o presente e usar o presente, ele foi salvo. Se você aceitar Jesus e andar com Jesus, aleluia, você será salvo. Um presente destinado especialmente para você. Aquele presente foi destinado especialmente para Davi. Um presente adquirido por um grande esforço e a um custo muito alto. Jesus, ele pagou um preço muito alto para nos proteger e para nos salvar. Mas afinal de contas, cabe a cada um de nós receber o presente. Cabe a cada um de nós aceitar o presente. Cabe a cada um de nós usar o presente. Tudo isso, só eu e você podemos fazer, porque o resto, Deus já fez. Aleluia. Porque o resto, Jesus já fez. Deus já fez, dando o seu Filho. Este é o verdadeiro sentido do Natal, queridos. É Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que significa ainda um pouquinho mais esse Natal? A gente sabe que Natal significa o nascimento de Jesus em nós. O nascimento de Jesus em nós. Mas Natal também, queridos, é tempo de lembrar a singularidade da vida de Jesus. É tempo de lembrar os ensinamentos de Jesus. É tempo de lembrar os milagres que Jesus realizou. É tempo de lembrar as profecias que estão na palavra de Deus. É tempo de lembrar no Natal, sim, a morte e a ressurreição de Jesus. No Natal, o Natal traz reflexão para nós. É tempo de nós refletirmos o quanto nós temos amado. Alguém chegou para mim ontem e falou assim: pastor, por que no Natal as pessoas ficam mais sensíveis? Por que no Natal nós damos presentes, nós fazemos isso, fazemos aquilo? Sabe, amados, não é somente no Natal que nós devemos amar. Nós devemos amar todos os dias da nossa vida. Nós devemos olhar para o próximo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos aprender a dar todos os dias da nossa vida. Natal também nos ensina a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Você percebeu que quando no Natal as pessoas ficam sensíveis, né? Alguns ficam tristes porque estão distantes de parentes, outros ficam tristes porque brigou com alguém, mas não tem coragem de ir pedir perdão. Todos os dias nós temos que aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem. Natal, queridos, é tempo de nós refletirmos, não só Natal, mas todos os dias. Nós devemos restaurar os nossos relacionamentos, que um dia foram quebrados. Deus, Ele nos chama a restaurar relacionamentos.
Natal é tempo de alegria. E todos os dias nós temos que estar alegres, porque a alegria vem da graça de Deus, a graça que nós não merecíamos, o favor que nós não merecíamos. A alegria da liberação, do perdão que Deus ofereceu para nós. A alegria da nova vida que recebemos e também da nossa nova missão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, querido. Fique de pé. Mais que esperar presentes, o importante é presentear. Mais que presentear, é presentear com carinho. É presentear com respeito, com perdão, com misericórdia, com compaixão, com gratidão. E eu quero te convidar a presentear alguém com a sua vida. Presentear alguém com o seu testemunho. Isso é ser cristão. Isso é comemorar o Natal. Quando você presenteia a Deus com a sua vida, quando você presenteia a Deus com o seu testemunho, isso também é Natal. Eu queria que você entendesse que é muito bom receber presentes, mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. A Bíblia fala isso. Querer as bênçãos de Deus é muito bom sobre as nossas vidas, mas eu quero também te convidar a servir de bênção para a vida de outras pessoas. Sirva de bênção para a vida de outras pessoas. Sinta a dor do próximo e ajude. Eu tenho certeza que hoje existem pessoas que estão precisando de um abraço, de uma oração, de um sorriso. Eu sei que você pode refletir Jesus através do seu olhar. Se Cristo nasceu em nós, e é o verdadeiro sentido do Natal, nós podemos refletir Cristo. E nós podemos dar sentido ao Natal das pessoas. Não somente presenteando, mas levando Cristo, o verdadeiro sentido do Natal a essas pessoas. Porque os presentes que a gente recebe, daqui uns dias a gente vai encostar esses presentes. Daqui uns, talvez, presentes que você vai receber hoje ou amanhã, o ano que vem, você vai colocar na cesta, na sacola de Natal Sem Crise, você vai trazer para cá, e você vai doar, porque você já usou, ou porque você emagreceu, ou porque você engordou, você vai trazer aqui, você não vai querer mais usar, esse presente você vai entregar, mas, querido, não esqueça, existe um presente, que dá o verdadeiro sentido do Natal, esse presente a gente não pode abrir mão dele, a gente não pode deixá-lo de lado, nós temos que andar com ele, nós temos que vivê-lo. O verdadeiro sentido do Natal acontece quando Cristo vive em nós.